A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, edição desta terça-feira, dia 25 de outubro. Boa tarde, Bento Anastácio, Ricardo Freixal e Alberto Magalhães. Esta é a ordem de hoje do programa. Já vamos à agenda do dia de hoje. Para já abrimos com as notas habituais. Bento Anastácio, destaques no início do programa de hoje. Bem-vindo. Boa tarde, Luís. Boa tarde ao Ricardo e ao Alberto e quem faz o favor de nos ouvir. Eu estou a entrar numa altura que parece que engoli uma cassete, como se diria antigamente, mas os números estão cada vez piores. Saíram agora, aumentou desde janeiro até ao final de setembro em 256 mil, repito, 256 mil, o número de portugueses pobres, ou seja, o número de portugueses abaixo do limiar da sobrevivência. É uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém e a questão toca a aumentar. Eu vou voltar a dizer-vos o número da inflação dos produtos alimentares para esta semana. A inflação atingiu os 30%. É um belo número, é bonito. Há outros indicadores de que a pobreza aumentou e que a fome chegou ao nosso país. Temos medo de falar sobre isto. É normalmente um assunto tabu, mas basta entrar num supermercado e ver que hoje os produtos básicos alimentares têm os mesmos cuidados de segurança que têm os bens de luxo. Ou seja, as caixas, as latas de conservas, as garrafas de azeite, esse tipo de produtos são tratados como produtos de luxo. Nunca houve tanto cidadão reformado, visto na contingência de tentar passar pela caixa do supermercado, não mostrando tudo. Ou seja, as latas, porque as latas de conserva, as 2 ou 3 peças de fruta que um idoso com a pensão mínima leva do supermercado, em parte de nenhuma da minha vida chamarei a isso roubo. E estarei também na disposição de, com eles, ir buscar onde for necessário os produtos para a sua sobrevivência. Era Robin dos Bosques. Não é Robin dos Bosques. No dia em que isso acontecer, eu vou assaltar supermercados com eles. Estive perto na altura da pandemia, está outra vez perto hoje. E o Costa continua a viver no País das Maravilhas. E na Europa das Maravilhas também saiu um estudo ontem, da própria, com dinheiros e certificado pela própria União, de que entre os cidadãos ciganos europeus a pobreza é cada vez maior. Entre os portugueses a pobreza é de 96%, apenas e só ultrapassada pela Espanha e pela Itália. Permito-me duvidar desse número. Permito-me duvidar desse número. Acho um número completamente exagerado. É como se não houvesse ciganos com emprego, ciganos com rendimentos de comércio maiores de 554. São os números da União Europeia. Para concluir então, Bento Anastácio. Diz 98% para a Espanha e para a Itália. Não parece, como o Alberto estava a dizer, que sejam números muito fidedignos, já que a economia paralela nesta existe e funciona. Mas uma coisa é certa, nós estamos à beira do colapso. É a altura do governo tomar tato, ou então ver-nos-emos obrigados a ir à luta, ver-nos-emos obrigados a tomar as ruas. Da nota de abertura do Bento Anastácio, uma nota grande, passo para o Ricardo Freixal. Boa tarde, Ricardo, bem-vindo. Que nota quer trazer para a abertura do programa de hoje? Boa tarde, Luís Matias, boa tarde aos nossos ouvintes, ao Alberto Magalhães e ao Bento Anastácio.
Não sei, quer dizer, preciso aqui comentar-te um pouco as notas de abertura do evento. Isso é uma tradição, Ricardo. Mas não vou comentar, vou desanuviar aqui um bocado o aspecto e às vezes todos nós, o Bento há pouco, o que manifesta sempre aqui, enfim, o seu temperamento reivindicativo de não se acomodar. Eu acho isso bom. Independentemente das formas de luta que depois das formas de comportamento que se adotam. Agora, o não amonchar é bom. Eu também às vezes não amoncho, sou hipersensível à arbitrariedade cometida aos vários níveis, e todos nós estamos sujeitos muitas vezes a isso, uns mais que outros. E sou hipersensível, já o era quando era jogador, já era, não numa forma antidesportiva, mas era sobretudo hipersensível à arbitrariedade. A arbitrariedade às vezes dos árbitros que às vezes julgavam mal e o meu espírito, o meu ser temperamental fazia-me reagir. E às vezes faço isso também quando vejo a lei mal aplicada ou quando sou vítima de alguma arbitrariedade ou de algum excesso na aplicação da lei por causas menores. E já tenho manifestado isso nas redes sociais, através de reações a, normalmente, coisas leves de trânsito, e tenho manifestado isso. E às vezes atiro-me frontalmente contra a situação. E curiosamente, ontem a César, outro dia, era a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer relativamente à questão dos políticos e das incompatibilidades, e hoje aqui a César o que é de César. Ontem fui confrontado, pude verificar o comportamento exemplar de dois agentes das forças policiais de trânsito em Évora, não por qualquer perdão, não por nada, mas porque de facto são comportamentos exemplares, são formas de ser e de estar que revelam e que dignificam as pessoas. Um bem-aja para eles, não sei se eles não estão a ouvir isso, não, eu, pelo respeito pela privacidade, vou aqui, não vou enumerar os nomes, mas é um pouco a homenagem a todos aqueles que cumprem bem, a todos aqueles que sabem cumprir bem, que sabem distinguir o essencial do acessório. E isto só dignifica as forças, dignifica as corporações e, portanto, um bem-aja para esses dois agentes e para todos aqueles agentes e para todos aqueles que arbitram, que julgam e arbitram bem. E é um pouco também o meia-culpa, porque às vezes, no calor da luta, podemos exceder-nos um pouco e, portanto, que haja contenção ao Bento e que não vamos todos aí assaltar os supermercados porque a coisa não está para isso. Ricardo, espero que não seja necessário. O Ricardo não tem encontrado viaturas azuis mal estacionadas em cima do passeio, não? Não, mas isto não é essa. Isso é conto, não. Mas isso é conto. Era só para dizer sim ou não. Alberto Magalhães, boa tarde, bem-vindo. Nota de abertura nesta Torta e Direito. Boa tarde, Luís. Boa tarde, Bento. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes. Ora, eu tenho aqui várias notinhas. Hoje trago várias notinhas de abertura. A primeira notinha sobre a Comissão de Acompanhamento de Resposta em Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Bloco de Partos. O nome da comissão é extraordinário. E então o que é que esta comissão quer? Que as grávidas deixem de ir ao banco de urgência. Quer dizer, aconselho às grávidas, se tiverem uma pequena hemorragia, não vão ao banco de urgência, esperem pelo médico de família ou vão ao centro de saúde no dia a seguir ou qualquer coisa assim. Comprei um penso. Está-se mesmo a ver, não está-se? Depois, a segunda notinha é sobre o perigoso Xi Jinping. Aquelas imagens do Hu Jintao, o ex-presidente da China, a ser arrastado por seguranças do 20º Congresso. Sentiu-se mal. São formidáveis e mostram que o Xi Jinping tem a fibra de um Stalin ou de um Mao Tse-tung. Roberto, desculpa só uma coisa. Eu gostei, sobretudo, foi da quantidade de mulheres que foram eleitas para a direção do Partido Comunista da China. Sim, isso também. Zero. Eles não brincam em serviço. Mas eu acho que o sinal de maior perigo não foi nós vermos
o homem, o Hu Jintao, a ser arrastado do Congresso. O sinal de maior perigo foi nós conseguirmos ver isso. Isto é, o Xi Jinping deixou filmar e mostrou ao mundo o seu poder. E isso é muito mau sinal. É um descaramento absolutamente incrível. Depois gostava também aqui de ter uma notinha sobre um diretor e apresentador do canal russo Russia Today, que tratou de bramar para que se afogassem e queimassem crianças ucranianas, e se afogassem crianças ucranianas na corrente do rio o mais rápida possível. E então ele foi suspenso do canal. Até os patrões dele o acharam demais. Pediu desculpa, o que é interessantíssimo, e disse que se entusiasmou. E teve esta frase magnífica que eu deixo aqui: estás no ar, deixas-te levar. E aqui diria que o Ricardo também, ainda há bocadinho, disse uma frase mais ou menos como esta: pediu desculpa por às vezes se deixar levar. Portanto, Ricardo, não. Deixas-te levar. Mas não se pode. Não tem comparação, não tem comparação. O Praxis. Claro que não, este apresentador do Russia Today é extraordinário, ultrapassou tudo. Afogar e queimar crianças ucranianas é o máximo. Depois queria também, por último, dar aqui uma notinha sobre os ativistas. Os ativistas é uma nova profissão, não sei onde é que eles vão buscar o dinheiro, muito provavelmente aos voluntários, aos dadores, mas eu cheiro-me que também vão buscar dinheiro aos contribuintes. Devem fundar ONGs, organizações não governamentais, que depois acabam por ser subsidiadas. Estes ativistas agora deram em embirrar com a arte, sobretudo com a arte pictórica, com as belas artes. E então vai de sopa de tomate nos girassóis do Van Gogh, que ficou ligeiramente danificado o quadro, ficam a saber. Dizem para aí na televisão que não houve danos, mas houve. Puré de batata nos palheiros do Monet. E enfim, tudo isto tem nome da luta contra as alterações climáticas. E eu digo, qual alterações climáticas controlada pelos homens? Querem controlar as alterações climáticas? Isso não será um devaneio que, sei lá, narcísico? Será que queremos equiparar a deuses? Os deuses é que controlam o clima, não são os homens. Obrigado, Alberto. Das notas de abertura do Bento Anastácio, Ricardo Freixial e Alberto Magalhães, entramos no período de agenda. Primeiro tema, a morte de Adriano Moreira, atualmente mais conhecido como académico e pai da deputada do PS, Isabel Moreira. Adriano Moreira foi membro do Conselho de Estado, deputado e líder do PS. Esteve exilado no Brasil após o 25 de Abril, foi ministro do Ultramar entre 61 e 63, período em que aboliu o Estatuto do Indigenato e reabriu a prisão do Tarrafal em Cabo Verde. Foi defensor do lusotropicalismo, uma teoria, vamos dizer assim, desenvolvida, porque não chega bem a teoria, desenvolvida pelo brasileiro Gilberto Freire, que defende a capacidade de adaptação dos portugueses aos trópicos por questões de empatia inata e não por interesse político ou económico. Esta, depois, foi uma teoria que acabou por ser adotada pelo próprio Estado Novo. Bem, começo pelo Bento Anastácio. Que importância para Portugal e que legado deixa Adriano Moreira? Bento Anastácio. Nenhum. À exceção do campo de concentração, não vejo nada que se lhe possa ser atribuído de sua maior dignidade que outros tantos académicos neste país, com provas dadas, com trabalhos feitos e com obra deixada. Não é preciso sairmos da nossa universidade. Não é preciso sairmos da Universidade de Évora para encontrarmos professores que deixaram uma marca brutal nos seus alunos, professores que foram os responsáveis pela introdução, por exemplo, da sociologia em Portugal. Ficará, a meu ver, e para não esticar muito, ficará, a meu ver, mais obra do professor Ário de Azevedo ou do professor Augusto Silva do que propriamente do professor Adriano Moreira. Penso que cada um na sua hora, na sua forma,
marcou de uma ou outra forma os seus alunos e deixou trabalho, deixou investigação, deixou pesquisa e, no caso do professor Ário de Azevedo, deixou uma universidade. E não, como vão ter reparado, não usei como exemplo ninguém da minha área política e da minha família ideológica. Vou dizer-vos uma das grandes falácias que se criou, a questão da lei do indigenato. Eu vou-vos dizer o que é que na prática isso foi. Os filhos de portugueses e portuguesas nascidos na metrópole, sendo pai e mãe nascido na metrópole, se o filho nascesse numa das províncias, era português de segunda. Legalmente, deixou de o ser, passou a ser um português, e aí, grande aleluia. Outra das coisas que aconteceu, e aí sobre isso ninguém fala, foi na criação do Imposto Geral Mínimo. O Imposto Geral Mínimo foi um imposto que foi criado por este senhor para todos os indígenas africanos. Em Angola era, naquela altura, qualquer coisa como 350 angulares. Uma barbaridade. Dinheiro esse que teria que ser pago, não individualmente, mas o SOBA ia recolher esse dinheiro, e para as pessoas poderem ter esse dinheiro tinham duas opções. Ou iam fazer um contrato para o café ou para o algodão. Basta, ou quando tiverem tempo, ouçam o Monongambé do Rui Mingas, que ele fala nisso. Teriam que, pura e simplesmente, ou teriam outra forma, que era os que se recusavam a deixar a família e ir para as Franças e as Alemanhas de lá, não saíam do território de Angola, mas as distâncias são deste calibre. Nos anos 60, fazem ideia o que é que isto significava, teriam que pagar, eram capturados e pagavam trabalhando em regime de escravatura para as obras públicas. Isto ninguém me contou, eu estava lá, vi, e como já aqui disse, o meu pai era administrador colonial e fazia aplicar este tipo de leis. Portanto, não fica nada de grandioso deste senhor. Respeito a sua obra escrita, respeito a sua forma, a sua oratória, tenho a clemência dos democratas para com os fascistas. Da análise do Bento e do comentário que o Bento faz esta notícia, passo para o Ricardo Freixal. Ricardo Freixal, a questão de partida é a mesma. Que importância para Portugal e que legado deixa Adriano Moreira? Vamos ouvir já a seguir o Ricardo Freixal, porque o microfone está desligado, mas ele vai já ligar o microfone e vamos já poder escutá-lo dentro de instantes. Agora sim. Não, calhar, teve de ser uma ordem superior. Vamos ligar em off. Coloca-me em off, sem que eu saiba. Está bem. Bom, eu lamento a perda. Como lamento, é um ser humano, mas isso acho que é transversal e não merece discussão. Tenho de Adriano Moreira uma figura política que apareceu na política, que eu conheci na política, não como uma referência inquestionável, mas naturalmente, e todos aqueles que são interventores em matéria política e os grandes estadistas nunca foram consensuais, não é? Portanto, são sempre consensuais são outros, e aqueles que são por absoluta, esses são outros. Estes regimes, sobretudo em regimes democráticos, não há consensualidade relativamente à personalidade e à forma de ser e de estar dos grandes políticos e das grandes figuras, e quanto a mim eu considero de facto que Adriano Moreira foi uma grande figura e que teve intervenção política bastante espalhada no tempo, até porque isso foi-lhe permitido também pela idade que ele tinha,
e recordo, assim, muito, não sendo um especialista sobre aquilo que neste tenho estudado, a biografia completamente de Adriano Moreira, mas recordo que teve o seu passado como jurista e começou, ou terá entrado praticamente na política como jurista a defender homens opositores ao regime do dito Estado Novo. Esteve preso por essa razão, foi preso, foi discriminado no seu desempenho profissional. Isso não o abalou e as suas convicções, eventualmente políticas que já tinha na altura, não o impediram de ter defendido esses opositores ao regime, como o general Cabeçadas e outros do género. Esteve preso. Depois disso, enfim, paralelamente tem a carreira académica notável. Acho que o Bento foi injusto. Ricardo, só um minutinho. Eu acho, desculpa, deixa-me acabar o Bento. Não, era só uma questão factual que é importante na referência que fez à prisão do professor Adriano Moreira. O professor Adriano Moreira foi preso por ter participado numa tentativa de golpe de Estado para repor o 28 de maio. Era só isto. Não sei se terá sido assim. Essa é nova. Essa versão da história não conhecia. Não é. Não, essa versão eu sou contemporâneo e essa versão da história eu não conhecia. Portanto, a minha, não é? Mas essa nunca tinha chegado. Mas pronto. Mas entretanto, isto agora cortou-me aqui o meu alinhamento do meu discurso. Mas entretanto, e notabilizou-se por isso, e as suas convicções políticas não me impediram. Se eventualmente as tinha, como homem de direita, como o Bento aqui o apelidou, não manifestou isso. Isso não impediu que tivesse sido coerente e não tivesse defendido profissionalmente um opositor ao Estado Novo. O Bento foi injusto quando diz que ele não tem notoriedade do ponto de vista como académico. Não, eu recordo que, enquanto ministro foi na altura que Adriano Moreira era ministro do ultramar, que os estudos superiores se iniciaram em Angola e em Moçambique, portanto, e tudo aquilo que é a formação a nível rural das populações foi notável. Foi na tela esse papel. Não, a universidade foi criada, os estudos superiores foram criados com Adriano Moreira. E depois, como se isso não chegasse, deixa de ser ministro quando demonstra a Salazar, então ministro, presidente do Conselho, quando mostra ao presidente Salazar que tinha uma ideia de facto para as províncias e para Angola, Moçambique, para as províncias ultramarinas, para as chamadas províncias, para o ultramar português na altura. É uma conjuntura completamente diferente do Estado atual. A posição colonialismo-anticolonialismo era vista como uma forma completamente diferente, ele tem que ser vista como uma forma completamente diferente. E Adriano Moreira também não estaria alheio, com certeza, àquilo que poderia eventualmente acontecer, e aconteceu, depois daquele período de descolonização, ou de pseudo-descolonização precipitada que aconteceu aqui com esta história toda do 25 de Abril. Depois dessa fase, e terminou, deixou de ser ministro de Salazar em ruptura com as ideias do regime, em ruptura direta, em confronto direto de ideias, daquela ideia de ultramar que ele tinha para as províncias portuguesas na altura, e deixou de ser em ruptura com Salazar. Bom, foi obrigado a deixar Portugal depois do 25 de Abril, como outros foram, não é? Porque foi vítima, naturalmente, de perseguição política, abandonou, e quando regressou, o seu papel e o seu desempenho enquanto parlamentar e enquanto homem da política reuniu muito consenso pela moderação, pela capacidade, pela intelectualidade, pela inteligência demonstrada na prática, porque a pessoa ser inteligente e depois não guardar essa inteligência só para os seus entrefolhos, para as suas camisas, não vale. E, portanto, isso faz com que, de facto, Adriano Moreira seja uma figura de Estado incontornável, um político incontornável, uma alta personalidade que o país, e portanto ficamos mais pobres pelo pensador, pelo filósofo, pelo político, e por tudo isso, e pela pessoa também, naturalmente. Alberto Magalhães, passo para ti. Que importância para Portugal e que legado deixou então Adriano Moreira
que nos deixou Eu no final da semana com dizer que 100 nunca vi anos. uma biografia tão infeliz e tão partidarizada, não é partidarizada, é tão dogmática como a que o Bento fez do professor Adriano Moreira. Quer dizer que ele não valeu nada, que não deixou nada. Eu não disse isso. Disseste que ele nada, disseste tu, nada, a não ser o Tarrafal. Quer dizer, isto é mesmo de ver só aquilo que os nossos olhos querem ver. A carreira de Adriano Moreira, como o Ricardo já disse, começou como advogado. Foi estagiário de um advogado da oposição, Teófilo Carvalho dos Santos, que testemunhou mais tarde, já depois do 25 de Abril, que o Adriano Moreira, apesar de ter sido ministro do Salazar, escondia opositores ao regime perseguidos pela PIDE. O que não é para todos. Não é para todos. Esteve de facto preso no Aljube com Mário Soares por defender os que participaram num golpe contra o Salazar, mas ele não participou no golpe, era advogado, aliás era estagiário do Teófilo Carvalho dos Santos. Esteve preso no Aljube na mesma cela do Mário Soares. Depois o lusotropicalismo que o Luís Matias falou na abertura, aproximou de facto do Estado Novo e foi ministro do Ultramar durante 2 anos. E durante 2 anos em 100, 2 anos em 100 não é muito significativo, digo eu. Nesses 2 anos aboliu o Estatuto do Indigenato, o que quer dizer que deu a nacionalidade portuguesa a todos os indígenas, não é? Ao contrário daquilo que o Bento quis fazer parecer, que dava o estatuto, tirava o estatuto de português de segundo aos filhos de portugueses, não. Ele deu a nacionalidade portuguesa a todos os habitantes das colónias. Ao facto de ser território nacional. Também assinou o Código do Trabalho Rural, que acabou com o trabalho forçado, pelo menos teoricamente. Abriu escolas do magistério primário para formar professores primários e abriu o ensino superior em Angola e Moçambique. Isto nos 2 anos em que foi ministro, até que o Salazar o afastou. Agora, depois do 25 de Abril, não, antes do 25 de Abril, eu a primeira vez que ouvi falar no Adriano Moreira tinha 17 anos, pouco mais ou menos. Foi no ano letivo de 69-70, em que entrei na universidade e a Academia em Lisboa estava numa grande agitação, o técnico estava em greve e não era só o técnico. E eu ouvi falar no Adriano Moreira a propósito do ISCSPU, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas Ultramarinas, de que o Adriano Moreira era o fundador, presidente, e que ouvi falar aos estudantes em greve, aos estudantes de esquerda, sempre ouvi falar com consideração do Adriano Moreira, já nessa altura, porque o Adriano Moreira não deixava a polícia entrar, agia de uma forma completamente diferente dos outros reitores ou dos outros diretores de escola ou diretores de faculdade. E, portanto, sempre houve uma certa admiração pelo Adriano Moreira, mesmo nas hostes de esquerda. Quanto à obra do Adriano Moreira no ISCSPU, foi pioneiro na sociologia, o ISCSPU, pioneiro na sociologia, mas sobretudo na ciência política. Foram os primeiros cursos de ciência política e de relações internacionais. Quer dizer, se isto não é deixar obra, não sei o que é. Escreveu N livros, participou, ou melhor, foi membro de N academias no Brasil, em Portugal e não só. Academia de Ciência, Academia de História, etc. Foi deputado entre 1979 e 1995, foi vice-presidente da Assembleia da República. Quer dizer, resumir a biografia deste homem, um pensador que nós ouvimos nas entrevistas na televisão e mesmo não concordando com ele, tínhamos que o admirar pela forma como falava e pelos valores que demonstrava ter. Resumir isto, refundou o Tarrafal. Olha, quem lhe atira a primeira pedra.
Eu vejo pessoas que defenderam regimes stalinistas, trotskistas, maoístas, 1000 vezes piores que o regime de Salazar. Vejo-os atacar a professora Adriano Moreira quando deviam estar caladinhos porque têm telhados de vidro. Bento Anastácio, ainda sobre este tema, e agora para uma segunda ronda bastante mais rápida, não concordas então que existe um certo unanimismo de um determinado setor da sociedade sobre Adriano Moreira, ou até como é que ele pode ser homenageado no futuro? Então. Há uma coisa que são os... a vida de uma pessoa de 100 anos é difícil de ser tratada em pouco tempo, mas eu terei que fazer aqui o papel do advogado do diabo, já que para louvar a figura de Adriano Moreira temos aí toda a gente e mais alguma, e por isso me parece que tem sido excessivo. Há uma coisa que não se pode negar, é que foi, de facto, uma pessoa que, dentro da sua área de pensamento, foi importante. É claro que hoje a democracia cristã, aquele se converteu, ainda bem que se converteu à democracia, é uma forma que está, assim como a do socialismo soviético, caíram na mesma altura, com a evolução da sociedade, com a evolução do mundo, com a evolução destas coisas todas, mas não faz o facto de ter evoluído para a democracia é louvável, mas não se pode esconder os factos. Não foi... E os maoístas que evoluíram para a democracia? Como eu, por exemplo, e os stalinistas que evoluíram para a democracia. Quando fizeres a biografia deles, vais falar do tempo em que eles eram stalinistas? Depende se tiveram ou não exercício de poder dentro desse processo não democrático. Nós estamos a falar propriamente então, e voltando aí, podemos falar aqui de outra pessoa que já desapareceu há muito tempo e à qual me ligavam laços familiares, e não foi por isso que quando ele partiu passou a ser o herói. E Veiga Simão, que foi ministro não do Salazar, mas de Caetano, e que depois veio a ser ministro de Mário Soares. O Mário Soares tinha esta coisa de juntar à sua volta uma quantidade de pessoas. Isso não impede de que a história deixe de existir. Nós temos uma coisa que é muito nota, que é de escondermos sempre ou varrermos para debaixo do tapete o que não é a glorificação da pátria. Isto vem do tipo de educação e do tipo de ensino que nos foi feito, que nos foi dado, da glorificação da pátria e dos grandes homens. Daqui a bocado estamos a achar que o Adriano Moreira era uma espécie de viriato ou qualquer coisa assim no género. Não foi nada disso. Então, passo para o Ricardo Freixal. A questão é essa: como é que, não existindo este unanimismo, não é? Habitualmente muito menos o Dom João II. À volta de Adriano Moreira, como é que pode vir a ser homenageado e recordado no futuro? Não, naturalmente que existirão. Eu comecei a minha primeira intervenção, acerca precisamente deste ponto, da não unanimidade em volta da figura de Adriano Moreira, como não existe unanimidade em volta da parte... Desculpa lá, só há unanimidade sobre os MCs e sobre quem não presta. Portanto, aí está. Portanto, agora não caia, e o Alberto Magalhães fez o favor aqui não foi completar, foi enriquecer mais ainda a biografia para o nosso programa do professor Adriano Moreira, com uma série de factos alguns que eu desconhecia e outros que eu portanto também não tive tempo para os enumerar todos, não é? Mas é notável a figura do académico. E depois não é, vamos lá ver,
o outro dia aquele ministro Pedro Nuno Santos, na questão das incompatibilidades, dizia que esta coisa de ser ministro não é a mesma coisa que ser professor na universidade ou não sei o quê. Pois não, é completamente diferente. E depois, dentro daqueles que são professores na universidade, Bento, daquele pouco só com um palavrão, porque cada vez que eu abro a boca, o meu amigo atrás, casa assim, mas não é? Vamos lá ver. Está mesmo com a aula toda, não é? Ora bem, e dentro dos académicos, dos professores, não são todos iguais, independentemente do seu grau académico. E eu posso me incluir no patamar mais baixo desse escalafão. Porque depois há professores que trabalham em volta do seu umbigo para a sua promoção académica e pouco deixam de notório para a sociedade. E há aqueles professores, e esses são de facto os professores que formam gente, que partilham conhecimento e que deixam a obra feita. E a esse nível, dessa intervenção eu desconhecia do professor Adriano Moreira, mas o Alberto Magalhães fez o favor aqui de nos lembrar e de nos pôr ao corrente disso. E isso é notável, de facto, no académico, no homem, no político, no pensador. E nem toda a gente tem capacidade para fazer isso. Não é que seja mau ou que seja bom, não faz. E, portanto, eu prefiro, de facto, Adriano Moreira vai ser seguramente lembrado pelas aulas que dava às 8, pela plateia, pela quantidade de alunos que chamava às 8 da manhã, das 8 às 10 da manhã, na aula magna, todos não sei que dia da semana era, e vai ser lembrado por todas estas realizações, por esse consenso, muito mais do que pelos aspectos, quiçá, negativos que o Bento e que o quadrante político do Bento teima em tentar reavivar. Não são suficientes para apagar a figura de ilustre que Adriano Moreira foi. E pronto, quer dizer, não tem mais nada a acrescentar. Alberto Magalhães, e na tua visão, como é que, não sendo uma figura unânime e a provocar também as críticas de um lado também da sociedade, como é que pode ser homenageado e recordado no futuro? Olha, eu vou gastar o meu tempo a ler algumas coisas da biografia dele. Doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid. Isto além de ser catedrático da Universidade de Lisboa, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Professor da Universidade Católica Portuguesa. Professor do Instituto Superior Naval de Guerra de Lisboa. Professor da Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professor da Universidade Aberta, professor emérito da Universidade Técnica de Lisboa, doutor honoris causa pelas universidades da Beira Interior, da Universidade Aberta de Manaus, São Paulo, Bahia, Brasília e Rio de Janeiro, professor honorário da Universidade de Santa Maria do Brasil, curador da Universidade Cândido Mendes de Rio de Janeiro, curador honorário da Fundação Oriente, presidente honorário da Sociedade de Geografia de Lisboa, fundador e presidente honorário da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, membro da Academia Brasileira de Letras, da Academia Pernambucana de Letras, da Academia Internacional de Direito e Economia de São Paulo, da Academia da Marinha de Lisboa, da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, da Academia das Ciências de Lisboa, da Academia de Ciências Morais e Políticas de Madrid e da Academia Portuguesa de História, mas também membro do Conselho da Fundação Luís de Molina da Universidade de Évora, presidente do Conselho de Fundadores do Instituto Dom João de Castro, presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Ciência Política, presidente do Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior, vice-presidente da Academia das Ciências, presidente da Academia das Ciências de Lisboa, presidente do Instituto de Altos Estudos da Academia de Ciências de Lisboa, presidente do Conselho Geral das Universidades Técnicas de Lisboa. E podia continuar, eu só limitado. Portanto, dizer que isto é nada, que este currículo é nada, Bento. Para a história. Bentinho, tem paciência. Tem paciência. Para a história. Isto não é para a história. A história é demasiado grande para isso. Eu gostava de olha, procura aí o currículo do professor Ari de Azevedo. Agora não tenho tempo. Pois. Mas traz tu para qualquer dia para compararmos. Traz tu para compararmos. Do primeiro tema deste A Torta e Direito, em que falámos da morte de Adriano Moreira e da figura controversa que entretanto se revelou ser após a sua morte com estes comentários, com os comentários surgidos. Vamos para outro tema, para o segundo tema do programa de hoje. O Bento Anastácio traz-nos um tema que é apresentado quase como um resultado de um jogo de basquetebol, porque falamos de números diferentes e muito elevados. Galp 86, Paz 0.
Bento Anastácio, do que é que nos queres falar nesta tarde? Quero falar aproveitando os lucros da Galp, agora ao fechar o último trimestre, que foram de mais 86%, poderia juntar os 40% de lucros. Em relação ao ano passado, 86% em relação ao ano passado. Sim. Em relação ao ano passado. Mas isto são tudo são percentagens em função do ano passado. As distribuidoras já vão em mais de 40%. Isto tudo porque passaram há 2 dias 8 meses sobre aquele dia que eu aqui disse antes que nunca iria acontecer. A Rússia de Putin invadiu a Ucrânia e a partir daí tem-se dado uma quantidade de coisas que são da guerra, outras que continuam a fomentar ou a sustentar a guerra. Daí o paz zero. Nos últimos tempos temos visto um aumento brutal da escalada militar. Como eu tinha aqui previsto há uns tempos atrás, isto também não é preciso ser grande entendido para prever, que os russos iriam destruir toda a forma de energia antes do inverno, iriam tentar matar pelo frio aquela população. Ora, eu não me importava nada de ser, e como aqui já disse, ser solidário com os 7 milhões de ucranianos que neste momento estão na Ucrânia desalojados. Estão a passar frio. Não vou entrar em pormenores de terem campos de refugiados só para rusófonos e outras coisas tais, mas continuam a não aparecer em sítio nenhuma proposta de nenhuma iniciativa que possa levar ao fim desta guerra. Eu estou farto de pagar, os ucranianos estão fartos de sofrer, os russos, os que conseguem, fugiram, e daí lembram-se de eu ter dito que o Putin perdeu a guerra no dia em que fez a mobilização geral. Hoje já se dizem à boca aberta, inclusive a generais russos, que a guerra não pode ser ganha, e o Putin, como qualquer ditador, não entende que há guerras que não se ganham, como foi difícil a Portugal perceber isso nas colónias, como foi difícil a França perceber na Argélia, como foi difícil essas coisas. Portanto, nós estamos a caminhar para um mundo cada vez mais inseguro e vamos pagá-lo com a fome, já que eu não faço ideia a que preço irão estar a energia disponível. Ter uma ideia, por exemplo, e não só para nós, porque isto não é uma coisa que nos calhe só a nós e se calhar calha-nos menos a nós. Dizer que, por exemplo, na Roménia, um dos países que consegue ser mais pobre que nós, as piletes aquelas para aquecimento subiram à volta de 800%. Nós, se calhar, não vamos ter isso, não temos tanta necessidade desse tipo de aquecimento, graças também ao nosso clima, mas as formas indiretas com que a população da Europa, e não só, está a pagar esta guerra são demasiado grandes para que continuemos a tentar suportar sem estrabuchar muito. E a mim o que mais me irrita nisto tudo é que se encontra soluções para resolver. Esta guerra tem servido para resolver problemas complicados a alguns países. Olha, nós resolvemos o problema dos Kamov, não sabíamos o que é que lhes havia de fazer, vá lá o lixo para a Ucrânia. Os blindados que estavam a apodrecer em Santa Margarida, ficou mais barato apanharem uma boleia dos ingleses e levarem-nos para a Ucrânia que nós os termos que desmontar. E neste momento não há nenhuma visibilidade para o fim deste conflito. Não há
trabalho pelo menos que se veja, de alguém que comece a pensar nos caminhos para a paz, em vez de andar a discutir os fornecimentos da guerra. A guerra Muito bem, Bento. E, sobretudo, vem isto provar que as sanções não estão a resolver o problema da guerra, estão apenas e só a sacrificar os europeus que, sendo solidários com a desgraça do povo ucraniano, um dia destes são capazes de dizer basta. Passo para o Ricardo Freixal. Ricardo, o Bento traz-nos um tema relacionado com a energia e com os lucros da Galp. E com a guerra. Que comentário faz? E como lidar também com estes lucros da Galp e das empresas de energia e outras? Eu percebo menos de energia na ótica na classificação do Primeiro-Ministro Costa, percebo menos de energia do que os deputados Rangel e do que Montenegro. Portanto, não é provavelmente o meu forte, isso aqui é uma gala, naturalmente. E também não estava à espera que o Bento viesse aqui discutir o problema. Eu pensei que o Bento tivesse puxado aqui o problema da Galp e dos lucros da Galp para a discussão mais alargada sobre a problemática à volta da energia, da forma de produzir energia, de consumir energia e tudo isso, mas afinal de contas não. O Bento parece-me que quis aqui, de alguma forma, ligar diretamente e de uma forma muito, muito firme os lucros da Galp que ele considera exagerados, e que eu posso eventualmente considerar ou não conheço a empresa por dentro, com a guerra. E eu acho que o problema energético não é um problema que está relacionado apenas com a guerra. A guerra está a servir, quanto a mim, de plataforma para que algumas políticas, na realidade, sejam distorcidas e para que apareçam, eventualmente, lucros como a Galp ou outras quaisquer empresas que ganham a partir de tudo isso. O que lamento, de facto, é que naquilo que é os diversos processos produtivos que dependem mais ou menos da energia, naturalmente que tudo isto, este aumento do custo da energia, que eu gostava que o fórum aqui entre nós, de uma forma mais alargada, discutisse, qual é o impacto que a guerra tem em toda esta situação e porque é que a energia nos aparece, uma vez que há, e aqui em off fui informado também aqui um pouco em Report, que o Luís Matias fez o favor de me fazer, que nomeadamente das formas de energia que não combustíveis, partidos combustíveis fósseis lá, que havia um excedente até de energia em algumas formas, que por exemplo havia uma quantidade havia uma oferta superior à procura no que diz respeito, por exemplo, ao gás, o que poderia, dentro daquilo que é a economia pura, poderia fazer com que os preços sofressem abaixamento e que eventualmente tivesse havido ou houvesse tendência para uma alteração nos consumos relativamente às diversas fontes energéticas. Enfim, há aqui uma questão muito complicada que merecia, se calhar, uma abordagem não só apenas ligeiramente temática, já é bom, mas que extravasa também o problema. Os lucros da Galp é apenas uma resultante de toda esta entropia no sistema, que podem de facto ser escandalosos, tudo bem, mas que, mesmo que esses lucros não existissem, existiriam a outros níveis e o problema energético continua premente. Esse é que é o grande problema que tem que ser discutido. E quanto a mim, esse problema energético vai para além da guerra e tem que ver não só com os produtores, tem que ver com os consumidores, com as formas de consumo, enfim, é muito alargado. Alberto Magalhães, que comentário fazes tu e que realidade é esta? Termos aqui um aumento de lucros muito grande num determinado grupo de empresas, naturalmente, e de não se avistar a paz no leste, neste caso, entre a Rússia e a Ucrânia. Já vamos ouvir o Alberto Magalhães. Exatamente. Já vamos ouvir o Alberto Magalhães com o seu comentário. Agora sim, Alberto, vamos lá. Peço desculpa. Dizia eu que prefiro que o país tenha grandes empresas que deem grandes lucros
do que ter grandes empresas que deem grandes prejuízos. Por mim, prefiro grandes lucros. O lucro da Galp nem é assim muito grande, 608 milhões até setembro. Para uma empresa do tamanho da Galp não me parece lucros exagerados, e temos que ver que estes 86% têm a ver com a comparação com um ano em que havia pandemia e, portanto, estava tudo parado, os transportes mal se moviam e, portanto, não admira que depois, no ano seguinte, em que começou tudo a andar, as coisas tenham encarecido, os produtos petrolíferos tenham encarecido. Além de que estamos a comparar um ano de Covid, portanto, com tudo parado, com um ano de guerra, com os problemas que trouxe para o abastecimento de combustíveis. Portanto, não me parece nada exagerado, e esta coisa de quando as empresas têm grandes lucros fica tudo zangado. Acho um disparate imenso, porque eu fico zangado é quando as empresas têm prejuízo. Isso é que eu acho que me zanga e que me dão que pensar. Portanto, além disso, a Galp ganhou o dinheiro, este dinheiro não foi ganho com o gasóleo que vende aos portugueses. Não pensem nisso, os nossos ouvintes. Não foi nada disso. O dinheiro foi ganho pela exploração do petróleo e por outras atividades que a Galp tem fora de Portugal. É daí que vem a maior parte dos lucros. E estes lucros têm uma finalidade. Além de remunerarem o capital investido, e eu devo dizer que qualquer um de nós e qualquer um dos nossos ouvintes, se investir alguma coisa, quer alguma coisa em troca, quer alguma coisa de algum retorno desse investimento. E, portanto, quem investiu na Galp também quer ser remunerado. A outra parte espero eu, que outra parte dos lucros seja para novos investimentos, sobretudo em energias renováveis, e que a Galp pague mais impostos ao Estado, para o Estado poder construir aeroportos e TGVs, por exemplo. E gastar mal às vezes. E gastar mal, mas isso já não é o problema da Galp. Isso é inerente, Isso já não é o problema da Galp. Em relação àquilo que o Bento estava a dizer sobre a guerra, o Bento escolheu o tema da Galp e dos lucros da Galp, mas passou a maior parte do tempo a falar da guerra e dos ucranianos que não se rendem e coisas. Que paz é que o Bento quer, e as pessoas que dizem que é preciso ir para a paz? Mas qual paz? A única solução para a paz é os russos retirarem-se do território que ocuparam indevidamente. Ou há mais alguma solução para a paz que eu não esteja a ver? É os ucranianos darem 30% do território nacional aos russos? É isso que o Bento quer que eles façam para haver paz? Não estou a perceber. É que falam muito da paz, mas depois e dizem que os outros é que têm que pensar numa solução para a paz. Pensem vocês que falam na paz é que têm que pensar qual é a solução para a paz. Qual é a solução, Bento? Que solução é que tu davas à paz? O que é que fazias agora? Se tivesses poder para isso, fosse o secretário-geral das Nações Unidas, qual era o plano de paz que propunhas? Era os russos ficarem com o território conquistado e pronto, arrumávamos as armas e cada um ia à sua vida? Não percebo. É simples. Passo para o Bento para terminarmos o programa e fechar o tema que ele traz, este Galp 86, Paz Zero. Bento Anastácio. A Galp aparece aqui apenas e só como podia ter escolhido outra qualquer. A minha intenção era falar exatamente do aumento exponencial de lucros das empresas que vivem da guerra. Ainda bem que tem lucro. Não. Preferias a TAP, não? Preferias que a Galp fosse como a TAP. O dinheiro de sangue nunca é bom. O dinheiro de sangue só qual é bom... sangue, qual carapuça, qual sangue? A Galp agora é que tem dinheiro de sangue, por amor de Deus. Era do Capone. Pô, o dinheiro por amor de sangue, de sangue é do gajo da Guiné Equatorial. O dinheiro do... Tu ainda vives no século XX, pá. Esse dinheiro não quero. Ainda vives no século XX, tu? Vivo com a minha consciência, que é uma coisa chata, e vivo de me preocupar com o mundo e com as pessoas, que é outra coisa ainda mais chata. Agora a Galp tem dinheiro de sangue. Eu nunca ouvi uma coisa tão disparatada, por amor de Deus. A questão que se põe em relação
às diferenças que há internas na Ucrânia, porque a guerra que não tem só a ver com, tem a ver com também com questões internas que vinham de há muitos anos. Quais internos? Com quais internos? Com os russos internos? Os internos russos e não sei o quê. É simples, não sei se é simples, mas a solução passará pelo Estado Federado. Nós quando ocupámos Angola e Moçambique, como tu bem sabes, fomos expulsos. Os portugueses que lá estavam foram expulsos. Não formaram uma republicazinha à parte, só para portugueses. Não conseguiram porque tentaram. Tentaram uma rodésiazinha que não deu. E agora tu achas bem que os russos da Ucrânia façam o mesmo? Não deu, se calhar não deu. Olha, o Bento Anastácio, cara, deu porque os russos estavam do outro lado. Não deu porque os russos estavam do outro lado. Já houve aqui todo este comentário para o Bento concluir. Bento, para terminar então. Parece-me que a solução é uma república federativa em que haja mantendo, obviamente, a integridade territorial da Ucrânia. E a federar quem? Mas a federar quem aonde? É assim que chegamos. A federar quem aonde? Não acho bem. Eu só não percebo é porque é que isso não se podia... Só não percebo é porque é que isso não se podia usar nas colónias portuguesas. Fazer uma federação. É porque os russos estavam do outro lado. Os brancos também pudessem lá ficar. São questões que ficam. Nós temos de terminar o programa. A prima do mestre da obra. A colonização portuguesa foi feita depois num período revolucionário. E os russos? Os russos. Assim não conseguimos ouvir todos ao mesmo tempo, não se consegue ouvir, como podem compreender. A colonização russa não se consegue escutar. Nós vamos temos de terminar o programa. Ficaram claras as posições e também as questões que ficam em aberto e o debate que se mantém todas as terças-feiras no Torto e Direito. Pode escutar ainda ao fim de semana, sábado também às 18 horas e quando quiser na página de dianafm.com e também na versão de vídeo na página de vídeo de YouTube da Diana. Tenha a continuação de uma boa terça-feira, boa semana. Estaremos aqui de hoje 8 dias novamente com o Bento Anastácio, o Ricardo Freixal e Alberto Magalhães. Até lá. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.